Alô, Rasmaninho, alô, Rasmaninha! Está começando mais um Lezeira Podcast comigo, Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria, sempre com curiosidades, bons bate-papos. E esse podcast tem o patrocínio do Nova Era Super Atacado, da Romanel, e tem o apoio da Lili Vivi, comidas regionais. Senhoras e senhores, o nosso papo de hoje é muito interessante porque é a minha área. Eu gosto, sou apaixonado como artista. Quem não gosta de cultura? E quem não gosta de cultura, bom sujeito não é. E por falar nisso, olha quem está com a gente hoje aqui, meu queridíssimo João, conhecido como o João do Casarão das Ideias. É, mais ou menos por aí. Ganhei esse rótulo, agreguei ao nome, né? Nome e sobrenome. Cara, que legal ter você aqui, ter aceito esse convite para estar aqui comigo. Obrigado, viu? Eu é que agradeço, né? Na verdade, a gente tá ali fazendo e é bacana quando a gente se encontra com alguém que a gente já acompanhava na TV, né? E tudo mais. Pra gente é sempre importante e dizer que é isso que você falou. Quem não gosta de cultura, bom sujeito não é. E nós aqui somos dois ótimos sujeitos. A gente vai ver, né? No decorrer da conversa. Mas parabéns, olha, eu estou aqui, quero dizer, nem todo mundo vê aqui, né, o restante, mas eu estou aqui impressionado com a sua estrutura. Obrigado, profissionalismo, eu acho que isso também é uma parte que a cultura precisa, se profissionalizar. Porque tem gente que diz assim, eu vou fazer um podcast, aí faz na moda. Nada contra, não, eu acho com legal. Quem faz de qualquer jeito, mas eu acho que é isso, a gente precisa ganhar esse status de profissionalização, como aqui o seu estúdio, para que as pessoas entendam para onde vai o patrocínio, com o que você gasta, com quem opera, né? Então, essa rede é muito importante e parabéns, está lindo aqui o lugar, né? A parte de LED, de tudo, tem bombonzinho, tem um monte de coisa. É, aqui. Da minha época. Eu sei que tu gosta dessas coisas assim. Só olhando aqui, a gente retrô. Você pode ir comendo na medida que for da entrevista. Ei, cara. João, olha, antes da gente, obviamente, falar do Casarão das Ideias, que hoje se confunde com você, né? É uma mistura boa. Como começa isso, esse amor pela cultura? Vem da onde, cara? Teu pai, tua mãe, tinha alguma influência? Na verdade, eu acho que vem um pouco de casa, né? Minha mãe adorava Roberto Carlos, né? E a gente ouvia muito, tinha vinil em casa, mas aos 14 anos, mais ou menos, eu comecei nessa coisa de escola, né? De fazer teatro nas feiras de ciência, aquelas antigas feiras de ciência, fazer teatro. E na minha cidade tinha uma coisa que eram jogos estudantis. Eu lembro, eu tinha isso. Isso lá no Ceará, estou falando do Ceará também. Aqui em Tefé era a mesma coisa. Então, no interior tinha essa prática, né? Então, os jogos eram uma concorrência de escolas. Né? E tinha as escolas particulares que concorriam também. Então, eram jogos escolares do município. E as escolas particulares, naquela época, elas pegavam atletas para ter o melhor time. As pessoas estudavam de graça, ganhavam bolsas e tudo. E nos jogos escolares começaram a colocar a modalidade cultura. Então tinha peça, dança, né? Tinham as atividades. E as escolas particulares começaram a captar os alunos que tinham mais afinidade. E alguém viu alguma peça eu fazendo e disse, opa, vamos levar esse... Então eu me profissionalizei mais ou menos aí, com 14 anos, porque eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na escola particular, para fazer teatro. Para poder disputar os jogos. Mas você já sabia que queria ir para o teatro? teatro? Eu acho que nesse momento eu já sabia que eu ia para a cultura. Se ia só para o teatro, então eu já fazia teatro e dança, né? Então fiquei ali na minha cidade por um tempo nessa escola, termino o 2º grau e já assumo, na minha cidade, constrói um teatro e eu passei num concurso. Meu primeiro concurso público foi com 17 anos, para ser professor. E aí, ao invés de ser professor, me tiraram e colocaram para assumir o teatro da cidade. Aí, então, assim, juntou o útil ao agradável. Então, com 19 anos, eu já era diretor de um teatro numa cidade de interior. Qual era a cidade? Crateús. Crateús é conhecida. Centralzão. Tem um monte de meme de Crateús. Um monte de gente. Em Crateús acontece de tudo. É um lugar especial. Então, eu já tinha ali 18 anos, 19, eu já estava sendo diretor de um teatro. E aí eu viajava para Fortaleza, fazia cursos, conhecia a galera do teatro e levava essas pessoas para apresentar no Teatro de Crateús. Então a gente tinha uma programação já de quarta a domingo com espetáculos, pagando. Então, assim, eu já sempre pensei na cultura... Começou a promover, já começou Então eu sempre pensei na cultura produzir, como algo profissional.
E aí, em 2000, eu volto para Fortaleza, faço o curso de Artes Dramáticas na Federal do Ceará, e em 2003 vim para Manaus. Tu terminou a faculdade lá e veio embora pra cá? Terminei e vim para cá. Por que tu veio pra cá? Vim casar, casei por Se aqui. apaixonou, veio embora. Vim embora. Provou o jaraqui. E aí, chegando aqui, eu comecei a tentar conhecer a cidade, e foi quando eu passei no vestibular da UEA para dança. Certo. Então, eu fiquei sendo aluno da dança, né? E aí já comecei a fazer teatro, fazer dança, e quando eu saí da UEA, no primeiro concurso, eu fui o primeiro egresso a voltar como professor, concursado já pela UEA. Caramba, então, eu tô bicho. desde Que velocidade! Foi, tudo muito rápido. Então, desde 2010, eu saio em 2009, em 2010 eu volto para a UEA como professor, o primeiro aluno que volta como professor das artes, né? Então, aí já foi. E o Casarão de Ideias foi nesse mesmo ano. 2010, eu começo a pensar o Casarão. Mas porque tu viu que Manaus não tinha um lugar. Bora falar logo do Casarão, como eu Casarão, falei, né? envolve muito. Envolve, É muito tá a cara ligado, hoje do João. Ó, quando eu viajo por aí, eu adoro ir a lugares que me façam viajar ali na cultura, me fazem viajar na arte. Eu viajo para assistir shows. Eu tive a oportunidade de ir a Berlim, e lá tem um bairro de museus, enfim, é um lugar fantástico, maravilhoso. Lá em São Paulo, eu frequentava muito a Praça Roosevelt. Sim. E uma característica dessas cidades é que elas têm aquele lugar que faz a pessoa viajar na arte, na cultura, como é muito isso no Nordeste, né? Sim, você tem várias capitais que hoje tem um aglomerado de serviços culturais, né? E eu sempre me perguntava, João, por que Manaus não tem um lugar aonde... E aonde era meu refúgio aqui, eu ia para a casa do Joaquim Marinho. Sim. E lá a gente batia papo, trocava muita ideia. E Joaquim foi um cara muito legal comigo. Eu acho que o Joaquim representa para a cidade, né, um legado gigantesco. Formou muita gente de forma informal, mas fez com que as pessoas Ele fazia a gente pensar. Encontrasse um lugar ali, o seu nicho, encontrasse tudo isso. Né? Ele sempre falava para mim e para o Nicolas Júnior, cara, vocês têm que pegar o humor e ser crítico. Ser crítico não é só esculhambar, não. É crítico irônico, é crítico, né? Levar uma mensagem que as pessoas... Mas voltando aí, você viu que não tinha esse lugar em Manaus? Então, o Casarão, na verdade, ele surgiu meio que por acaso, um acaso pensado. Quando eu saí da faculdade, né, em 2009, eu saí pensando, agora eu estou formado, eu vou fazer o quê? Né? Inicialmente, quando você sai da faculdade, você pensa isso, né? Sem rumo. Né? Tô aqui, aí... E, na época, abriu um edital da Caixa Cultural. Eram uns editais que tinham para festival. E aí eu disse, eu tinha feito um trabalho na faculdade, na disciplina de gestão, que era criar algum modelo. Eu digo, eu criei um festival, então vou mandar para esse edital. E aí foi o primeiro edital que eu ganhei, né, assim, a nível nacional, competindo com outras pessoas que nem tinham ainda experiência, mas eles gostaram da ideia, que é o Mova-se, que é um festival que acontece até hoje. E a gente recebeu um valor e eu disse assim, mas e se o pessoal da Caixa quiser visitar onde é a nossa sede? Aí vai dar ruim, porque na minha casa, na minha casa, no quintal, vai ser complicado, né? E aí eu passando ali, eu sempre morei no centro, morava na Eduardo Ribeiro, e eu ando muito ali pelo centro, né? E vi uma casa lá para alugar. Aí eu digo, será que dá um bem bolado aqui? Aí liguei para a pessoa tá para alugar, e tal. E era uma casa que já tinha sido uma boate, né? A Zolt, na década de 90, do Mário Polari, ali. Quando eu entrei na casa, eu digo, essa casa tem uma energia que acho que é bacana. E aí peguei o Casarão para ser o meu escritório e do meu grupo. Para não fazer feio para a galera ir lá. Não feio, né? Receber alguém, não vai ser assim igual o seu, mas a gente tinha que dar pelo menos um café para alguém, né? E aí, então, assim, porque na minha cabeça, Márcio, sempre eu quis ser profissional e naquilo que eu queria me propor. Né? Então, ter uma sede, botar uma placa, isso para mim, mesmo que seja talvez nesse mundo virtual de hoje não seja mais o lugar necessário, mas há 12 anos atrás era importante o lugar físico, né, de como você se encontrava. Então eu pensei no espaço, era o meu escritório, e a gente ensaiava lá.
Depois os outros grupos da cidade começaram a saber, pô, deixa eu usar aí, eu não tenho onde usar, não tenho, deixa eu passar um filme. Aí eu digo, gente, isso aqui vai sair, vai deixar de ser meu e vai começar a ser dos outros. Aí a gente começou a criar uma agenda e foi... Mas tu chegou a morar onde é o Casarão? Não, nunca morei. Sempre foi meio que a empresa mesmo. E aí foi isso, foi criando, a gente botou um cafezinho lá atrás e muitas pessoas se agregaram. Só que na época, a gente ficou durante 7 anos lá na Monsenhor Coutinho, a gente estava muito num nicho específico, né? A galera mais teatro, dança, um público mais ali... Descolado. Mais off, né? Mais por fora. E tinha um momento que eu dizia assim, gente, se não virar isso aqui, eu vou desistir. Porque eu não vou ficar tirando do meu salário de professor para manter essa estrutura. E aí a gente foi ganhando alguns editais, fazendo algumas viagens, apresentando coisas, e o Casarão foi ganhando forma. E quando foi 2017, a gente muda para Rua Barroso. E aí foi a virada mesmo do Casarão, porque a gente tinha todos os serviços e eu fui para um festival em Salvador, chamado Viva Dança, que é um festival de dança. Quando eu cheguei lá, ia ter um filme de dança. Aí eu quero esse filme para passar no Movas. Aí a diretora, João, a moça da distribuidora de São Paulo está aqui, conversa com ela. E aí eu fui lá, né? Já sou meio amazonense, né? Fui lá bem enxerido e disse assim, olha, eu quero passar esse filme. Aí ela disse, aí junta com a cara de pau do cearense. Aí eu disse, eu quero passar esse filme. Ela disse, não é assim, precisa ter tal autorização, não sei mais o que. Eu digo, mas onde é que consegue tudo isso? Ela, não, eu posso lhe receber. Então tá. Aí a gente terminou a noite. Uma semana depois eu fui em São Paulo. Cheguei lá, olha, eu sou de Manaus, conversei com você em Salvador. Ela disse, gente, você veio mesmo? Eu disse, claro. Eu disse que vinha. E aí ela me passou uma parte do que era cinema, né? E de como eu tinha que fazer. E aí, por exemplo, aí o Joaquim Marinho, uma pessoa que influenciou pelas salas de cinema que teve aqui, né? Mas mesmo assim foi um trabalho meio sozinho, solitário, porque ninguém sabia como montar uma sala de cinema, né? E eu ligava para a Ancine e eles diziam, olha, entre no site. Aí eu digo, gente, mas o site não diz nada. Aí eu peguei e fui no Rio de Janeiro, marquei um horário lá, cheguei lá e fui. Aí a pessoa, não, você tem que fazer pelo site. Eu digo, olha, só saio daqui quando a gente preencher. Eram 40 abas no computador para preencher. Quando a gente preencher, aí eu fui para o almoço, voltei, fiquei no outro dia, saí de lá com todos os documentos inseridos no arquivo dele. Querendo trabalhar direito, profissionalmente. Porque poderia ter feito ali um cinema, passar filme pirata, né? E tudo mais. Então, e aí foi a grande virada do Casarão, foi o cinema, né? A sala de cinema. Fazia 15 anos, quando a gente inaugurou em 2017, fazia 15 anos que tinha fechado a última sala do Joaquim Marinho. Foi. Né? Então, assim, meio que foi um resgate do cinema no centro da cidade, cinemas mais alternativos, né? Filmes mais nacionais. Fora dos... Como é que ele era? Os blockbusters. Dos circuitos. E assim, e aí é isso, a sala de cinema nos deu uma virada, daí o cinema puxou, eu construí ali o café, e aí a gente foi pensando e vendo como as pessoas queriam aquilo, consumir, né? Mas as pessoas não queriam mais consumir também de qualquer jeito. Porque assim como você, muita gente viaja, vê outros exemplos e quer chegar e quer consumir algo próximo, parecido. Você quer ter um ambiente que você se sinta acolhido, a questão do pertencimento àquilo ali. E, aliás, eu quero registrar aqui que o Casarão das Ideias recebe todo mundo. Eu tenho ido lá esses dias e famílias com crianças, senhoras e senhores, e que o João falou agora, nós vamos mostrar para vocês, para você que acompanha a gente na televisão, em casa, que nos acompanha no telefone, nós vamos para você assistir. E quem estiver no carro nos acompanhando aí pelo Spotify, Google, Apple Podcast, Deezer, a gente está em todas as plataformas. Depois, quando chegar em casa, ou então acesse o telefone e assista esse vídeo. Olha só que coisa mais linda é o Casarão das Ideias. Arte pura aí, né, João? Eu misturo de muita coisa. Tem gente que vai lá todo dia e diz assim, gente, eu não vi isso ontem. A gente muda de lugar e a pessoa nem percebe. Os detalhes do cinema passou agora e é um ambiente que você encontra
muita coisa que faz parte, já fez parte da sua vida, pode ter certeza. É um ambiente muito legal mesmo. Isso aqui, gente, eu não tô ganhando nada por isso. Manaus já ganhou, então eu faço questão de mostrar para vocês um lugar para todas as artes. Parabéns, João. E é muito isso, né? A gente foi pensando essa coisa... Que as pessoas podem interpretar que acham que o João pagou para... É o contrário. Eu faço questão de falar isso, João, para esclarecer. Não, mas eu não estou pagando nada. Pelo menos ele ainda não me cobrou. Não sei depois que passar no ar. Não existe. Eu acho que Manaus que te deve isso, porque nós sentíamos falta de um lugar como o Casarão das Ideias. E é um lugar feito por um apaixonado pela arte. E para todos nós que gostamos de arte, é um lugar realmente para você ir lá, fazer uma reflexão e pensar um pouco na vida. Também tem esse espaço lá para você. Eu acho tão aconchegante ali. Eu acho que tem essa coisa, né? Muitas vidas se cruzam lá. Você às vezes está ali vendo outras pessoas chegando. E a gente tem ali o acervo literário, tem o cinema, né? Tem a parte da exposição que a gente está montando agora. A gente nunca tinha feito, a gente vai fazer esse desafio agora de fazer Parintins, essa sensação de estar voltando, né? O festival. Acho que o festival representa tudo que a gente vive, né? Só lembrando, nós estamos em 2022, em maio, tá, gente? Porque se você ouvir no final do ano, a exposição, o lugar já está acontecendo. É verdade. Porque é uma nova etapa do Casarão, né, João? Isso, é uma nova etapa e a gente tem tem tido muitos desafios. E eu acho que é isso, nós temos algumas bandeiras, né? As pessoas ficam cobrando muita coisa da gente, às vezes a gente não dá conta. Eu digo, gente, a gente não dá conta de levantar todas as bandeiras. Hoje a nossa grande bandeira é de que as pessoas consumam cultura e o centro de Manaus, né? São os dois lugares que a gente caminha com mais veemência, porque a gente pensa nisso, até porque nosso espaço é no centro, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria que dizia assim, como o grafite e as artes urbanas dão segurança, tranquilidade e fazem um fluxo comercial. E isso a gente tem feito, né? A gente está grafitando lá a rua. Se a gente pegar exemplo, o Beco do Batman, né? Em São Paulo, se tornou um fluxo gigante de turismo, de comércio. Então a gente, na verdade, hoje são paredes grafitadas. E a gente hoje busca isso, sensibilizar outros para acreditar no que a gente tem feito. Né? E quando eu digo outros, é o poder público, né? A relação mesmo, o poder privado, as empresas, as instituições. A gente agora fez o evento e nós tivemos 5 empresas que foram muito importantes, que patrocinaram para a gente poder realizar. E pode falar se você quiser, eu acho importante. Foi Ciesa, a Day Space, a Curtis Barbearia. Faltou aqui, tá faltando 2 nomes, deixa eu tentar lembrar. Vai Depois tu lembra. Depois eu lembro. Mas, assim, que são importantes para a gente, a Hype Comunicação, né? São empresas que acreditaram no projeto. Então, isso é importante, que mais empresas, né, percebam isso, né? Porque todo mundo diz assim, quando você vê o aniversário de Manaus, por exemplo, todas as empresas postam, né? Assim, orgulho de ser manauara, orgulho de estar... Então, acho que é importante, mas eu acho que esse orgulho a gente não vai partir só das empresas, o orgulho parte das pessoas e do poder público. Quando a gente vai em outros lugares e a gente vê as pessoas vestidas com aquilo que elas acreditam. Eu acho que a gente ainda está nesse processo de identidade, a cidade, né? Ela precisa resgatar esse amor, né? Eu me lembro, isso bem antigo, mas eu lembro em Crateús, em sei lá quando, 92, para mim não ser tão velho. Mas a gente teve uma época que a cidade fez uma camisa que era assim, eu amo Crateús, né? Ou então eu tenho orgulho de ser... Ela já produziu os primeiros memes naquela época. Os primeiros memes, é verdade. E, então, assim, eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que, por exemplo, aí a gente pega você, tem várias vozes que diariamente reforçam esse lugar de ser amazonense. E mais precisa que essas outras empresas, né, elas percebam em vocês e na gente esse lugar de disseminar, porque talvez nós estamos mais próximos do público, né? Nós estamos mais perto das pessoas. E outra, a gente tem o alto-falante, nós temos o microfone, nós temos hoje os seguidores, né? E eu faço questão, olha, eu estou numa vibe aqui no podcast, de a gente transformar o nosso quintal realmente em algo universal. Porque eu tenho viajado, antes da pandemia, eu estava numa maratona viajando muito, assim, legal mesmo, e eu ficava me perguntando, caramba, bicho, eu cheguei, por exemplo, em Alter do Chão,
E eu via o amor dos catraeiros pelo espaço. Pelo né? espaço deles ali, todos com a mesma camisa branca, com as pinturas, com o mesmo procedimento de atendimento, aí tocando a música deles. E aquilo ali me mexia muito comigo. Eu digo, meu Deus, até quando nós não vamos ter a nossa cara, do nosso jeito? Eu acho que precisa. Eu posso falar que eu sou daqui. Eu acho que a gente precisa... Eu também já tenho 19 anos, já me sinto daqui. Eu acho que a gente precisa isso, entender. Porque a gente não precisa... hoje a gente não precisa mais criar nada. Né? A história já diz que os gregos criaram tudo e a gente só precisa adaptar. Então, assim, tem muita... E quando eu vejo esses projetos mirabolantes... Eu digo, gente, às vezes dá para fazer aqui uma coisa... Porque eu acho que o que falta hoje é sensibilizar e tocar as pessoas, né? As pessoas, hoje elas querem ser tocadas, e a gente estava falando aqui, gente, antes de começar a gravar, as pessoas hoje elas precisam ser tocadas pelo humano, né? E o humano é essa relação que a gente está aqui, meio que distante, mas a gente está aqui conversando, se olhando. Então, ou o poder público entende isso, da relação das pessoas com a cidade. Tem um cara aí, um famosão desses estrangeiros, que fala que as cidades são para as pessoas. E é isso, né? Ninguém está construindo a cidade, a gente está construindo a cidade para as pessoas terem bem-estar, viverem bem, né? Quando a gente vê as pessoas criticando as ruas e tudo mais, é porque elas não estão vivendo bem. João, olha, a gente sempre soube que o menor orçamento, ou no governo federal, ou no governo estadual, no municipal, sempre o menor era a cultura. E isso sempre mexeu comigo, e eu trocava muita ideia com o Joaquim sobre isso, e o Joaquim foi secretário de Cultura, e parece assim que, tipo assim, não, a cultura é o de menos, né? Lógico, tem os três principais, que a gente sabe, que é a saúde, a segurança, né? E educação. E a educação. Mas eu queria que tu falasse, cara, o quanto é importante a cultura como transformação na vida das pessoas, já que você está falando disso. Eu acho que a gente pode ir no histórico, né? Quando surge por exemplo, a sigla MEC, né? Era Ministério da Educação e Cultura, né? E que a cultura saiu, mas o nome ficou. Então, e no início era Ministério da Saúde e Educação. Na verdade, esses ministérios se separam para criar suas particularidades das suas atividades, mas quando se fala do recurso da cultura ser o menor, na verdade, a cultura tem um recurso menor em quase todo o mundo quando fala de investimento. O problema é que em outros lugares do mundo, a cultura conversa com outros setores. Né? Então, assim, quando você vai para fora, né, você vê lá, museu tal, mantido pela Ford. Museu não sei o quê, mantido por não sei quem. Então, quer dizer, essas empresas entendem o seu papel social na cidade e elas fazem uma relação direta com a cultura. Sozinho, nenhuma instituição vai dar conta de tudo isso. Né? Se a gente pega, por exemplo, e o Amazonas ainda é mais difícil. Né, se a gente pega a nível de estado, pela sua geografia, né, dos municípios que estão mais distantes, Manaus termina sendo essa capital sede, então ela agrega mais serviços. Às vezes o estado e o município se confundem na mesma relação da cidade. Então o que eu acho que falta um pouco é dessa questão de participação. Né? Quando eu digo assim, a gente não tem um orçamento, mas a gente tem uma empresa que está afim. Então vamos pensar essa relação público-privada, não no sentido de privatizar para as pessoas não terem acesso, mas no sentido de dizer que essas empresas elas também têm uma responsabilidade com a cidade. Quando elas empregam pessoas, né, mas elas estão ali utilizando um recurso que muitas vezes é natural. Por exemplo, vamos pensar Presidente Figueiredo. Eu vou em Presidente Figueiredo há 19 anos e parece que ainda não avançou as pessoas entenderem o potencial que aquele lugar tem. Né? Então, assim, quando você diz os catraeiros de Alter do Chão estão lá organizados, você chega em Presidente Figueiredo, você não entende como as cachoeiras funcionam. Você não sabe quem está ali recebendo o bilhete, para quem paga, porque ainda não... Então, assim, são coisas simples, né? De empreendedorismo, de sensibilização. Então, o que eu acho que a gente aqui ainda não acontece... Claro, temos esse problema de quando muda a gestão, muda o pensamento, que já está culturalmente... E quando deu certo com um, o outro quer tirar para não então mostrar. Também temos esse problema, né? Mas eu acho que a gente tem coisas muito marcantes. E eu acho que é partir disso. Né? Por exemplo, quando você chega ali... Quando eu cheguei aqui em Manaus, não tinha o Largo de São Sebastião. Ainda passava ali carro.
Depois de uns meses, tapumaram e fizeram o que hoje é um espaço de referência do entretenimento de cultura, o Largo de São Sebastião, né? Então, se pega isso, a gente avança. Porque aí a gente deixa de... Quando você diz assim, por que essa parceria público-privada é importante? Porque, às vezes, ao invés de você colocar recurso ali, se uma empresa faz o aporte, o recurso já vai para um outro lugar que você não conseguia atender. Então, esse remanejamento de recurso dentro de uma secretaria é importantíssimo. Daí a necessidade da lei Rouanet, da lei do Estado, da lei do município. Porque, às vezes, é isso. O município não tem como fazer um edital. Mas tem uma empresa que tem dinheiro sobrando lá, que pode abater do imposto. É isso então, que quer dizer, eu sempre precisa fazer essa relação para que a coisa aconteça. E aí você dá autonomia para os agentes culturais encontrarem empresas parceiras que queiram aquele projeto, independente do poder público. E aí essas pessoas vão fazer uma coisa, aí o poder público já pode deixar de fazer, porque já tem alguém fazendo. Então, acho que é muito isso. Eu acredito nessa coisa, né? Quando eu coloco o casarão, eu entendendo também meu papel de cidadão, enquanto sociedade civil organizada. E que papel você está porque, fazendo? Assim, muito legal. Eu fico ali mostrando, e uma coisa de que a gente aprende em casa, né? Cuide da sua calçada e do seu quintal, que o vizinho vai querer fazer o mesmo por ver que está limpo. Agora, aproveitando isso que o João está falando, aquela rua ali, a gente já conversou, eu queria que essa rua realmente fosse a nossa referência, sabe, daquela rua que você viaja. Por exemplo, lá em São Paulo, a família Mancini, que é um restaurante bem conhecido em São Paulo, ali no centro, eles fecharam uma rua. E o dono, e eu descobri sem querer, porque eu conheci ele, eu estava gabando que, poxa, olha que bacana, umas lojas aqui de arte, tem umas exposições. Sim. E aí ele disse, não, isso é um projeto que eu queria fazer para a cidade. Mas não é um restaurante, não, o restaurante é meu e eu queria fazer isso para a cidade. E ele acabou chamando a atenção das pessoas quando vão ao restaurante ou ficam esperando, elas ficam andando pelas lojas. Sim, porque você vai fazendo... É um movimento aquilo. Márcio, isso é a definição da economia criativa. Tem gente que aplica esse nome economia criativa a qualquer coisa. E não é. Economia criativa é isso. O cara está no restaurante, não tem vaga ainda, e ele vai na loja do lado comprar um souvenir de arte. Ou ele entra na papelaria da outra esquina e compra alguma coisa. Então, é uma retroalimentação de serviços, né? Ali na Rua Barroso, na tua visão, vamos falar um pouco de futuro ali. É isso que eu falei? Você quer transformar essa rua? Eu queria, não tenho ainda poder nem dinheiro para isso, mas eu queria ter tudo um principal, aquilo, né? Eu quero fazer. Eu queria ter tudo aquilo ali. Eu botaria uma livraria em um lugar, um café em outro, botaria um bom restaurante na outra esquina. Então, assim, acho que isso é muito importante para a cidade, porque aí gera emprego, gera renda, né, gera turismo. Então, assim, se a gente pensa, é por aí que, quando você vai para uma cidade desse tamanhozinho, lá na Europa, aquela cidade vive só daquilo. Pelos restaurantes, pelo serviço, pelo turismo, pelo não sei mais o quê. Então, assim, é nessa relação que está muito claro qual é o futuro das cidades, né? Para quem quer pensar no futuro. Agora também está muito claro qual vai ser o buraco que muitas cidades vão cair e não vão conseguir sair. Que é a nossa situação até hoje, esse medo da Zona Franca, e da Zona Franca, embora por conta da tal decisão que o presidente tomou e aí criou todo esse medo de perder, né? Sim, isso é muito importante. Então, isso que a gente está falando aqui é uma alternativa para a cidade. Porque quando a cidade se reconstrói, claro que a Zona Franca representa muito, né, para tudo, mas se a gente não também, paralelo a isso, vai construindo alternativas, né, e alternativas às vezes que vão criando outras relações com que as pessoas querem mesmo, de bem-estar, de viver bem. Então, assim, a gente tem um centro, tem um porto, tem várias atividades, e se você vai nas outras cidades, vamos partir aqui de Belém, né, Docas, Recife, todo mundo explora aquilo de uma forma, né, gigantesca, passa a ser uma referência, passa a ter emprego, passa a ter renda. Então, eu acho assim, a gente precisa, o olhar precisa ser amplo, né? Precisa ser grande no sentido de entender. A gente vai viver isso agora nas eleições, né? Novos governadores, novos deputados, novos... E se essas pessoas elas não ampliam esse olhar, né, de viver bem, elas não vão estar nunca administrando para as pessoas.
Então, acho que isso é muito. E a Rua Barroso tem sido isso. A gente grafitou os muros, grafitou os portes. Aquele deck que tem na frente do casarão, nós fomos os primeiros que conseguimos, junto à prefeitura, ali é institucionalizado pela prefeitura e IFAM, por tudo. E ali aquilo. já era um passo legal, já está dizendo que dá certo Sim, fazer então aquilo tem ali. esse exemplo. A gente agora está conversando com a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, porque tem um estacionamento e a Casa do Estudante. A gente quer construir um projeto ali agregado Que, ao aliás, casarão. a Casa do Estudante está se acabando. Sim, lá. Está um tá. prédio todo quebrado. Então, e o João está aqui, olha. Eu sei que o pessoal do governo, da prefeitura, está acompanhando o meu podcast. O João está aqui com ótimas ideias. E a gente sabe que a Casa do Estudante é do governo federal ali, né? Faz parte da estrutura da Universidade até daqui Federal. a um mês, que daqui a um mês ela vai ser do casarão para a gente buscar. Que legal. A gente vai agora atrás de. Então já pode falar. Nós já está tramitando lá legalmente, a gente já deu a documentação, a gente vai fazer um termo de parceria e convênio para a gente habitar aquele espaço com mais cultura, com mais diversidade. Né? Que, aliás, abandonado, estava entrando as pessoas ali para usar tem drogas, uma ocupação né, lá de algumas pessoal. famílias, pessoas que até convivem no casarão, molham nossas plantas, né? A gente tem uma relação e a gente também Mas vai também entender... teve ali um pessoal ali que estava... no início tiraram o teto, né? Levaram toda a parte de madeira, de telha, de tudo isso. Então, queira que não, é que a gente falou, né? Um prédio vazio, ele vai custar muito mais caro do que um prédio estando ocupado por alguém de alguma forma. Então, a gente também pensa nisso e a gente quer construir aquele lugar. Né? Quando você for agora revitalizar ali, tu está procurando parcerias? A gente vai atrás de empresas de material de construção. A gente agora está com uma parceria, está conversando com uma marca de tinta. Pode falar, né? Pode, lógico. A Coral, né? Tem uma representação aqui que é com o Eduardo Brandão. Conheço, né? Gente boa. Que nós somos amigos e às vezes eu não gosto muito de misturar essa relação de amizade com profissionalismo, mas tem hora que a gente se apega Quer ou não, nisso, uma hora... Então, a gente conversou, né, com o Eduardo e a gente está fazendo um trabalho, ver se a gente consegue um apoio da Tinta Coral para dar um up nas casas ali. Né? Vai ficar tão bonito então, ali. Então, assim, tem casas que estão precisando e tudo, e a gente quer dar uma cor, né, nova para a rua, porque isso é esse pensamento, dar mais cor, dá mais tranquilidade, dá segurança, dá visibilidade. Então, a gente quer agregar marcas aos nossos serviços e a gente depois quer fazer um trabalho de iluminação. Embora a rua tenha uma iluminação pontual, que são os portes, a gente quer ver se em cada fachada a gente coloca uma luz. Então, para que à noite você se sinta confortável de andar no centro. Embora a gente não tenha na rua, por exemplo, a gente ali, eu no casarão pago um segurança. Ontem você esteve lá, né? Ontem, quando eu digo, gente, não sei quando vocês vão ver isso. E, aliás, mas eu esteve lá. E, aliás, eu quero aqui registrar mais uma coisa legal lá. Super educados. O segurança lá, muito educado. Orienta as pessoas. Eu vi ele orientando umas meninas lá. Eu achei tão legal. A menina não estava querendo saber do casarão e ele orientando elas. Isso faz parte. São quantos funcionários hoje, João? Hoje nós temos lá... Mais de 20. Por aí, 22, assim, diretos e indiretos. Só para vocês terem uma ideia, é o Casarão das Ideias. Olha só o que movimenta. Agora imagina uma rua inteira ali, cheia de coisas boas, de cultura, de arte. Imaginem. E agora, frequentado, inclusive, porque tem gente, não, arte, cultura, é mais uma galera mais das antigas. Pelo contrário, os jovens estão frequentando o Casarão e eu queria que o João falasse sobre essa nova geração que está consumindo cultura lá. Eu acho que hoje é o maior desafio, né? Porque, assim, o pessoal mais velho, né? Quando eu digo mais velho, da nossa idade, né? Está por aqui já com 30. Com 30, né? Esse pessoal, ele consumia cultura por uma ideia do que Manaus proporcionava. Né? Depois disso, a gente tem aí vários momentos de... E agora tem uma galera jovem, né, que a gente precisa sensibilizar para a arte. Então tem dia de semana, está lotado de estudante. Ou para fazer foto, que às vezes vim só fazer foto. Não importa. Quando ela vai num espaço cultural e faz uma foto, ela inicialmente começa um processo de aproximação com aquilo. Então depois ela vem fazer outra foto, ela vai trazer mais alguém, ela vai consumir o cinema, vai ver. Então assim,
hoje é muito importante. Aquela galera ali, né, teenager, entendeu? Aquela galera jovial, pra gente é muito importante, porque eles são as pessoas que a gente quer sensibilizar para consumir, né? Daqui a pouco eles vão ter filhos e que os filhos possam ter acesso à cultura. Então, isso pra gente é muito importante. A gente tem um público, nós temos o espaço, né? É uma casa de diversidade, nós temos todos os públicos. Isso é importante, né? Porque a gente tem público que vai pelo filme, tem público que vai pelo café, tem público que está indo pelo Jardim, que é o novo espaço gastronômico. Que, aliás, é muito legal lá. Eu estive jantando ontem lá. Então, assim, tem gente que está indo por vários serviços. Tem gente que vai só para sentar ali na frente e ficar ali naquele espaço, né? Então, a gente tem a galera que vai de bike, porque a gente tem lá um espaço, né, para guardar a bicicleta. Então, tudo isso. Eu acho que nós estamos... para a gente é um desafio manter aquilo, né, manter aberto. Mas para a gente também é importante que a gente esteja ali. Porque, por exemplo, eu estou agora fazendo o meu doutorado em administração, né? Administração, cidade e sociedade, é a minha linha de trabalho. E aí eu estou falando do Casarão, claro, nesse processo de administração, e aí eu fui fazer o histórico, né, dos últimos 10 anos. Quanta coisa abriu e quanta coisa fechou de espaço cultural. Porque não teve patrocínio, apoio. Às vezes fez uma escolha de um lugar que realmente não dava certo. Então, tem tudo isso. E quando a gente vê que o Casarão agora em abril completou 12 anos, né? Se vai ter mais 5, se vai ter mais 10, independente de quantos a gente tenha para frente, tudo que a gente fez eu acho que já é suficiente, no sentido de a gente já atingiu o que a gente quer. O que a gente faz hoje é o excesso. A gente quer extrapolar tudo isso. Mas para a gente é muito gratificante dizer que um espaço cultural viveu mais de 10 anos nessa relação do que as pessoas pensam com cultura. E ainda mais em uma época que todo mundo está com a cara no telefone. Isso ainda tem essa coisa, né? Da mobilidade, da questão dos recursos que foram cortados para a cultura, então tudo isso. Então, todo dia eu acordo meio pensando qual vai ser o desafio do dia. A gente consegue entrar no Instagram do Casarão aí, Richard? A gente vai colocar aqui o Instagram, tá aqui, ó, Casarão de Ideias, tudo junto, sem acento, tá bom? Sigam eles. Richard, por favor, vamos seguir aqui na hora, a gente sempre faz isso, seguir na hora os nossos convidados, nossos parceiros. E o Casarão das Ideias, Casarão de Ideias, é aberto de quarta a domingo, das 15, aí o Jardim, como tem um trabalho, a questão do jantar, fica até as 22h30. Sobe aí, Richard, bora dar uma olhada ali, ó, o Márcio Braga Almô já segue, lógico, ali. Eu me amarrei, abre a foto ali, o João teve uma sacada muito legal. Minha gente, é um espaço que respira criatividade. Quando você for lá, leve seu filho, a sua filha, para ela sair um pouco do telefone, o menino também, dá uma sacada aí, nessa criatividade, os livros no teto. Isso, Tu que cria essas coisas? Crio, e tem alguns parceiros que vão ajudando, alguns fornecedores, né? Então, assim, a gente vai meio que criando, e é engraçado, as pessoas chegam lá e dizem assim, onde é aquela parede do livro? Né? Ali, sente lá, tire. Então, eu acho que isso é muito importante. Qual é a experiência que a gente vem proporcionando para as pessoas, né? Mostra outro lá, Richard. O Richard já curtiu aí, lógico. Eu queria só mais um pouco, que eu quero mostrar, eu não sei se foi aqui que eu vi, o evento que o João fez, que a rua ficou lotada lá. Mais embaixo. Tá mais embaixo. Tem um videozinho aí. Foi muito legal esse evento. Abre ali o teto ali, a sacada. Como é que tu chama lá, João? Um rooftop, né? A galera chama aí mais elitizado. Cara, ficou muito legal. É o terraço. E quando chove, o teto é retrátil ali, né? Isso, a gente cobra aí a galera para não... Muito legal. Vamos lá, Richard. Eu quero, antes da gente encerrar, mostra a frente ali do casarão, volta ali, olha como fica lindo ali à noite. O prédio do lado tá para alugar. Quem quiser fazer uma coisa de cultura, de gastronomia, tá aí, tem até o número. Já dá o número. Tá vendo? O João tá querendo movimentar a rua, cara. É isso, acho que é importante. Clica lá, Richard. Que seja um bom vizinho, tá tudo bem. Poxa vida. Cadê? Tem um vídeo. Aqui, um videozinho ali. Clica aqui. Te encontro na Barroso. Muito legal esse aqui. Esse foi. Libera o áudio aí, Richard. Isso. Foram 40 expositores, né? Que a gente usou ali o estacionamento em frente. As nossas bikes, a gente tem essas bikes aí. A gente colocou na rua.
Fala desse evento, João. Pode falar. Então, o Te Encontro da Barroso era isso. A gente quer consolidar a rua, né? O nome. Então, a gente resolveu fazer esse evento juntando música, gastronomia, economia e tudo mais. Então, foram 40 expositores que ficaram lá vendendo a noite toda. E na rua a gente teve diversas manifestações, shows, as bikes, então assim, maracatu. Então foi bem importante, né? A gente teve mais ou menos 3.000 pessoas nesse evento. Foi muito legal, cara. E é isso, é revitalizar a cidade, é trazer as pessoas pro centro, né? Quando é o próximo, João? Rapaz, a gente, olha aí, você... Tá todo mundo cobrando você aqui. que é aí os seguidores, os patrocinadores do Márcio, do Lezeira, a gente tá atrás de patrocínio para fazer o outro. A gente quer fazer em julho, né? A gente quer ver se faz... Mas eu estou inserido. Você pode contar comigo que eu vou conversar com os meus parceiros. Olha aí a visão. Olha essa visão, né? Lotada e a gente foi rua. engraçado que a gente fez um show de tributo ao Guns, né? Tava nessa pegada aí. E aí o Guns veio. O Guns veio pro nosso, né? Também é um pouco disso. Tem uma pegada de muito usar bom. Isso, né? Muito bom, então, cara. É muito isso, né? A cidade, ela reflete o que ela deseja, né? Você vê 2.000 pessoas... Tá aí o Guns aí. Foi muito legal. E aí juntar todas essas tribos, né? Olha a quantidade de gente na rua, né? Como a cidade fica... Fizemos uma queiminha de fogos, porque faz parte, né? Meus queridos patrocinadores, eu vou conversar melhor com vocês, porque eu quero fazer esse movimento crescer, quero contribuir com você, João, porque realmente você hoje é uma referência em se tratando desse assunto, lógico, da sua área também, que eu sei que você é um fera na área ali de educação. Sim, estamos lá na sala de aula. Mas essa galera, essas tribos, esses jovens que poderiam estar consumindo outra coisa, estão consumindo cultura. Eu acho que é importante isso, né? São pessoas que saíram, a gente... Obrigado, Richard. Uma coisa que foi importante, olha essa imagem, né? A gente vê as pessoas vindo porque elas acreditam no projeto, elas conhecem o nosso profissionalismo, elas se sentem seguras, né? Elas se sentem acolhidas. Então, isso é importante, né? Você vai para um evento sabendo que você vai voltar tranquilo para casa. Né? Quando a gente vê outros eventos que teve tumulto, agressão, né? Então a gente... Claro, o evento vai talvez cresça e a gente vai ter que ter mais controle sobre isso, né? Porque tem sempre alguém ali que não está muito afim, que quer tumultuar. Mas, assim, para a gente é muito importante dizer o quanto é importante essa questão das pessoas estarem na rua, né? Estarem bem. A gente começou 4 da tarde e tinha um monte de família com criança, com pet, com tudo isso. E daí, à medida que vai ficando noite, os públicos vão alternando, né? Alguns e a hora começam os shows também mais... E aí os shows, né? Tem gente que vai pelo show... Então, assim, mas para a gente foi muito importante essa experiência. A gente fez uma pesquisa com todos os 40 expositores, né? E, é claro, a gente não perguntou quanto eles... Mas todos venderam. Quanto eles faturaram. Mas a gente fez assim, vendeu até R$100, de 200 a 500, de 500 a 1.000, de 1.000 para cima. 35 venderam de 1.000 para cima. Caramba, então, de 40? De 40. Então, quer dizer, você gerou ali, no mínimo, nós geramos R$60 mil de produtos e serviços daquelas pessoas. Para os empreendedores. Para os empreendedores, pessoas que estavam aí saindo da pandemia, sem vender, né? Então, quer dizer, você conseguir num dia vender R$2, R$3 mil, para quem não estava vendendo nada, o produto estava parado. Então, tudo isso gera um impacto nessas pessoas. Foi bem, uma coisa que é importante, foi bem difícil conseguir esses 40, porque assim, ninguém acreditava. Depois que as pessoas viram as fotos, a gente já tem um cadastro de 120 novos expositores. Eu não sei onde eu vou botar tanta gente. Eu percebo que teus olhos dão uma brilhada. Faz parte. É muito legal isso. Pra gente é importante, então a gente já não sabe onde a gente vai botar tanta gente. Né? Então, quando a gente pegar o estacionamento da UFAM, já vai ter talvez 2 feiras. Né? Ele fica emocionado. É bacana João, e ver. Cara, que legal ver isso, essa tua emoção, porque a gente percebe o amor do João em fazer realmente acontecer. Eu recomendo muito, muito a vocês, aos meus queridos patrocinadores. Essa cidade precisa respirar mais arte e cultura. Essa cidade, nossa, precisa ter urgentemente essa identidade que o João tanto luta para ter. E eu acho que é isso. A gente, na verdade, é pegar na mão do outro, saber o que é bom, né? Apoiar. Eu acho que o poder público precisa
Não é eu acho que uma coisa que é bem importante, eu tenho dito isso. O Apollo é super meu parceiro, né? O Apollo apoiou esse evento em uma boa parte de serviços, não podia me dar, né, patrocínio e Mas tal, dá apoio, né, mas deu apoio, deu logística, deu tudo isso. E muitas vezes eu acho que o que precisa, Márcio, eu acho que é isso. Não é desmérito para um gestor sentar com a cidade e caminhar junto. Acho que todo gestor precisa acreditar nisso. Ele não deixa de ser mais ou menos gestor, porque, por exemplo, ele pegou o seu podcast e oficializou como uma ação. Uhum. Porque, na verdade, às vezes é isso. Você já se estruturou aqui, e se o poder público fosse fazer tudo isso aqui, tem um custo, tem toda aquela. Tem licitação, tem toda uma. Então, gente, já tem alguém que está fazendo. Vamos agregar. Vamos fazer ele. Né? Vamos fazer aquilo, né, ficar maior, ficar potente. Então, acho que ainda falta isso, a sensibilização, né, do poder público, no sentido de, gente, está acontecendo, o Parque das Tribos está lá fazendo as atividades com as comunidades indígenas. Vamos ver o que a gente pode? Não, quer construir potencializar o que já existe. Do lado. Não, gente, não precisa, a gente não precisa ter muitos. Né? A gente precisa ter fortes, e esses fortes, eles naturalmente vão irradiando coisas no seu entorno. Né? É muito isso. Eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, quando o Babu, que fez o cardápio lá do nosso jardim, meu amigo, gente boa. O Babu colocou o chefão. Uhum. Aí depois abriu a viúva em frente. E aí, quando começaram as pessoas a querer colocar a coisa do lado, o empresário, dono da casa, começou a cobrar bem caro. Foi, eu lembro disso. Então, quer dizer, não facilita. Então, as pessoas têm que ter uma sensibilidade. A gente não precisa ganhar tudo num único dia. Às vezes, a gente pode ganhar ao longo do tempo. Então, tem muita gente ali que tem casa fechada há anos, porque não quer baixar o aluguel. A gente entende que o imóvel vale. Mas é melhor o cara ganhar ali menos todo mês do que estar parado há quanto tempo. Então, eu acho que a gente precisa isso. Nos dar as mãos no sentido de potencializar. O centro, Manaus é essa loucura. Todo mundo quer conhecer Manaus. Todo mundo quer viver. Uma referência mundial, né? Mesmo com todos os nossos déficits, as pessoas querem voltar a Manaus, elas saem falando bem, né? A gente viu aí agora esses shows, né, de gravação de DVD. Isso é muito importante, porque traz, por exemplo, teve agora o show da Joelma, teve o do Whindersson, teve não sei de quem, trazem influências, trazem não sei mais o quê. A cidade ganha referência em outros lugares, né? Então, assim, é importante essa mediação no sentido de dizer, porque é isso, quando você vai para outras grandes capitais, São Paulo fica correndo para ter aqueles mega eventos. Porque ele sabe que tendo um Lollapalooza, um Fórmula 1, né, um Fórmula 1, os hotéis vendem, os restaurantes vendem, não sei mais quem vende. E a cidade gera imposto para a própria cidade. Então a gente precisa entender isso. Quanto mais coisas a gente tem, mais imposto volta para o município, volta para o estado e retroalimenta o que ele investiu. E às vezes não vou patrocinar. Não, é entender como essa cadeia se constrói, que o dinheiro retorna em forma de incentivo, de imposto. O cara que prestou o serviço emitiu uma nota, já ficou ali retido o ISS. Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem. Né? Isso foi uma bandeira que durante muito tempo foi colocada, depois ela sumiu, mas como é bom, sim, investir na cultura. Né? Era uma bandeira na época que tinha, nem lembro qual era o governo aí federal, mas era tipo assim, vale a pena investir na cultura. E a gente sabe que hoje é isso. A gente precisa de saúde? Precisa. Né? A gente precisa de educação? Precisa, mas a gente precisa de cultura. Porque às vezes a galera está muito no hospital porque a escola não está ensinando como lavar as mãos. E se você faz uma pecinha de teatro ensinando a lavar as mãos, vai ser muito mais fácil para aquela criançada consumir aquilo e chegar em casa e dizer, não, mãe, está errado, vamos lavar a mão antes da comida. Se o cara lavar a mão antes da comida, ele vai pegar menos problema de estar lá no hospital, às vezes por uma cólera, por uma coisa que a gente está vendo aí, um monte dessas... E sem contar, por exemplo, a galera aí que faz arte nos bairros, acaba atraindo o jovem para não estar no outro caminho. Tem tudo isso, né? A gente tem vários projetos bem-sucedidos na Maré, em várias, né? Vamos pegar aí o que é Medellín, uma cidade que era completamente transformada pela cultura, pela cor, por um projeto de iluminação, por serviços. Hoje vive de turismo.
quanto eles ganham, né? As pessoas fazem aquele teleférico para ver outro dia cidade. viralizou, inclusive, uns skatistas Sim, num então viaduto fechado. Então quer dizer, isso vai ganhando notoriedade e vai despertando patrocínios. Então acho que Manaus, a gente precisa dar uma virada, né? Uma virada real. Porque assim, a gente tem muitos méritos dos antigos governantes, dos atuais, mas a gente precisa dar uma virada. Visível, a gente precisa algo visível. A gente precisa dar mais uma virada, prático, porque é entender a cidade do que ela é potente, do que ela merece e de como ela vai ser. Porque depois da pandemia, ou a cidade se reinventa para as pessoas, ou a gente vai cair num problema muito sério, né? Que são mais espaços públicos. A gente está vendo aí a Europa, né? Mais praça, mais parque, mais... Então, ou a gente pensa nisso para Manaus, que temos tudo isso, né? E às vezes eu olho da minha casa e fico vendo assim, graças a Deus que ainda tem casa com quintal, porque é onde está a maior parte da vegetação urbana. Né? A cidade mesmo já não tem tantas árvores. Mas nos quintais das casas antigas, você olha e tem ali um quintal, tem uma mangueira. Então, assim, a gente precisa entender como isso vai ser o lugar que a gente quer. Né? E não dá para a gente ficar... O Amazonas, né? A Amazônia é esse lugar do desejo do mundo e a gente não consegue dar conta de responder o que as pessoas querem, né? E a gente não ter esse retorno. Esse retorno, isso é muito que importante. todo mundo deseja, que todo mundo tenha o olho na Amazônia, mas nós aqui... Cara, João, eu queria, assim, poder esticar a conversa. Porque o João, ele é a pessoa, sabe aquele tipo de gente que a gente gosta de bater papo, tomando um café, trocando ideia, porque ele tem tantas ideias pela frente. Casaro, fala disso aí, do site pra gente, João. O site está lá, o site tem todas as nossas programações, quem somos, os projetos. Por exemplo, esse aqui, Revista das Etnias, né? Lá do pessoal de Parintins, que não tem um site e a gente... bota no nosso site, divulga a revista de vocês. Faz conexões com outros, né? Esse aqui da bicicleta é o que a gente tem de pedala. Por exemplo, a gente não está agora fazendo, porque a gente não tem patrocínio. Esse projeto é bem legal, para finalizar. A gente tem essas bikes e a gente tem aluga quando a gente vai fazer. A gente tem que alugar uns fones e uns microfones. As pessoas pegam a bike de graça, recebem o fone e a gente vai contando a história de uns prédios do centro. Caramba, que legal isso. São 12 bikes, a gente faz tipo no domingo. A gente faz um horário de 8 às 9, de 9 às 10, 10 às 11, de 11 às 12. Então são 40 pessoas por domingo que a gente conta a história. A gente sai ali, Eduardo Ribeiro, Luiz Antoni, faz praça, Alfândega. Aí tem um guia falando? Tem um guia falando em tempo real. E ele vai pedalando junto? Também. Às vezes eu vou pedalando, que às vezes os guias cansam, eu vou também. E o que falta para patrocinar o fone, é isso? Falta a gente tem o serviço do fone, dos batedouros, né? Da manutenção da bike. Então não é muita coisa, mas, por exemplo, eu não consigo tirar do orçamento dos ingressos que eu vendo, manter o projeto. Então a gente tem esse da bike. Aí é casarãodeideias.com.br, tá, isso, minha gente? O site para você saber mais. Aí também está no Spotify. A gente começou. A gente não tem essa sua. Vamos pedir depois emprestado. Não, mas tem sim. A hora que você quiser, me fale, Márcio, eu quero ir gravar aqui no. Mas esse foi muito legal. A gente Márcio. quer muito fazer isso aqui. Esse aqui foi muito legal. A gente fez a exposição da Frida no Casarão. Ano passado. E a gente teve 15.290 visitas. Caramba! Para ver uma exposição numa sala de 10 metros quadrados. A gente ficava com fila na rua. E aí o que aconteceu? Quando a gente fechou a exposição, o Manauara comprou a exposição para fazer lá. Foi. E aí lá tinha a parte do provador, né, de roupa, que a gente não pensou. Aí eu digo, gente, vamos usar esse provador. Aí, com quê? E aí nós resolvemos pegar vários poemas da Frida, chamamos uma atriz amazonense, a Daniele Peinado, para gravar. Levamos ela para um estúdio, ela gravou e a gente fez uma sala de imersão. Então, esse podcast são os poemas e as frases da Frida que ficavam rolando lá na sala. Caramba, que legal! E as pessoas ficavam perguntando, onde é que tem essa trilha? Onde é que tem essa trilha? Eu digo, gente, mas dá para ter alguém... a galera jovem, né? João, a gente cria um podcast para ti, Então, gente, façam aí. Então a gente criou... Acho legal isso, João. Faz aí, faz aí. Mas eu também faço assim. Os meus filhos estão com cada ideia. Eu digo, não, faz aí. Porque eu não dou conta de entender tudo isso. Hoje, por exemplo, a galera do Márcio estava aqui, faz pro airdrop. Eu digo, mexa aqui no telefone. Ele fez.
Então eu não sei mexer muito nessa parte. Tento seguir. Então a gente fez esse podcast que são os 7 minutos, a Dani só falando muitas coisas que a Frida, frases, pensamentos. E o Paulo Marinho fez a trilha. O Paulo Marinho, a gente. O Paulo Marinho fez a trilha, e aí você entrava na sala e ficava sentadinho ali e ficava ouvindo um pouco do que pensava a Frida. João, eu vou lançar um desafio para ti. Vamos lá. Qual é? Eu quero te ajudar a movimentar mais esse podcast. Vamos lá. Bora pensar como tu vai trazer isso pra gente. A gente produz aqui, tá bom? Pode contar comigo. E eu vou falar com meus patrocinadores pra gente movimentar esse podcast. Então, o estúdio tu já tem. Vai ser bem legal a gente contar. Márcio, olha só, eu quero ir lá gravar tal coisa com alguém. Bora combinar? Vamos, tá. Então, eu quero muito poder isso contribuir. Já tá gravado, né? Já tá gravado. Porque senão eu vou cobrar depois. Não, pode cobrar. Eu não sou aqui daquele... Quero gravar podcast. Vamos pensar num formato para movimentar mais esse podcast aqui do Spotify. Eu acho muito legal, tá bom? Eu quero te agradecer por você ter me dado essa aula aqui mais uma vez, porque nada melhor do que quem está vivendo ali, de manhã, de tarde, de noite, de cultura, de arte na veia, né, de trazer essa galera. E nós aqui nos emocionamos porque é muito bonito a gente ouvir de um cara a preocupação dele com o futuro da nossa cidade e, logicamente, das pessoas. Eu acho que é isso. E é o meu papel também como professor, né? Eu sou professor desde 96. 23, né? 23 anos. 23... Eu sempre fui péssimo em português. Mas é por aí. Então, em 96, Márcio, eu tenho a minha primeira carteira assinada como professor de escola pública. Então, desde então, a minha reflexão é sempre essa. O que eu converso na sala, eu quero dizer que lá fora existe a possibilidade. Porque se você está dentro de uma sala de aula, eu conheço vários professores, como tem várias profissões, está lá, é porque o autor tal, mas na hora de ir para a rua, o menino fica perdido. Né? Porque quando sai da faculdade, a galera fica ali, se não for uma área muito assertiva, nessas que o mercado é maior, você inicialmente... Então, hoje a gente também tenta isso. Nós temos lá no Casarão estagiários do curso de teatro, do curso de dança, do curso de turismo, pessoal do curso de arquitetura, de outras faculdades particulares. Então, é muita gente que se inspira, e eu acho que é isso. Quando elas se inspiram, elas acreditam que aquilo é possível também para elas. E pensar isso é pensar o que a gente quer para essa geração, o que a gente quer discutir, o que a gente quer conversar. Vai ter sempre os embates políticos, vai ter sempre quem vota em quem gosta de quem, porque é isso, né? Tem a feira, tem banana, tem melão, tem melancia, tem mamão. Você vai lá e vai escolher a fruta que você quer. O que não pode é você dizer, não, eu acho que só tem que vender mamão. Não, por quê? Tem que vender todas as frutas. O Casarão é um pouco isso, é um cardápio, né? Os filmes são escolhidos nos diversos. Então, eu acho que a gente precisa dizer para a cidade, para as pessoas, que elas podem ter o direito de escolha, que elas podem optar pelo que elas gostam e entender que elas podem transitar livremente, né, ser quem elas são, consumir o que elas gostam. Nós escolhemos a cultura como uma bandeira, mas ali embaixo dessa palavra cultura tem diversos segmentos que a gente tenta e que é importante, também muito importante, essa voz que a gente ganha em lugares assim como o seu, em outros meios de comunicação, que entendem o seu papel, né, de ativismo. Estava até essa briga aí da Juliette, não sei de quem, né? Quando a Juliette diz que, a partir do momento que você se torna uma figura pública, você passa a ter uma interferência direta na vida de outras pessoas. Uma pessoa que tem não sei quantos milhões de seguidores, dizer que essa pessoa não vai influenciar o outro, você está sendo incoerente. Então, assim, é importante que, né, como você e outros comunicadores, outras pessoas, elas sempre pensem por esse lado. Tem um lado do patrocínio, tem um lado da instituição. Tem as contas para pagar. Tem, né? Tudo isso, mas tem um lado da nossa missão. Eu acho que tem um lado que é importante, porque se não há esse lado de cá, chega um momento que afeta o lado de lá. Que a gente vê a audiência caindo, não sei mais o quê, porque as pessoas muitas vezes não entenderam qual é a relação que elas querem. Né? E quem é o público que hoje que consome, que ali acompanha, que vive quando você faz o seu espetáculo no teatro, que lota a bilheteria, que esgota os ingressos. Então a gente precisa dessas relações. E como você falou bem no início, né, esse microfone é o seu lugar de
de conectar, de fala. E nós temos esse lugar hoje, como a Barroso, o Casarão, com esse lugar. A gente convida todo mundo que esses seguidores tem aí, não sei quantos milhões, né? Também é uma figura... Prazer, Juliette. Né? Você tem aí não sei quantos milhões de seguidores. Dizer para essas pessoas que consumam não só o Casarão, que vá ao Teatro Amazonas, que vá aos museus, né? Que cobrem esses serviços do poder público, dos museus estarem abertos, estarem funcionando, de mais teatro, que a região periférica da cidade tenha equipamentos culturais. Eu acho que é tudo isso, né? A gente vê, outro dia eu vi o Musa, né? Teve um problema lá, um incidente com o Musa. É um espaço que é lindo, que precisa o poder público estar perto, que precisa ajudar, independente de ser uma instituição, né, ali de um cunho de pesquisa. Mas a gente precisa entender que tem gente que vem só para ver o Musa. Então essas pessoas se hospedam, elas consomem. Outro dia eu assisti uma youtuber bem famosa, ela veio e ela contando no avião que ela queria ir para o Musa, a primeira coisa. Então, acho que é isso. Nós temos muita coisa de fundamental importância. O Casarão, não sei se a gente tem tempo aí, mas só para... Não, aqui a gente tem todo tempo do mundo. O mundo. Casarão, a gente ganhou uma licitação e a gente fez a organização expográfica da Casa da Ciência, lá no INPA. Não sei se você lembra da Casa da Ciência antiga. Lembro. E tem uma Casa da Ciência nova. Que nova. Inaugurou bem quase perto da pandemia. E aí agora eles estão se organizando para reabrir. É um espaço lindo, então assim... Que eu não sabia que já tinha nova. Tem uma nova, né? E assim, eu ficava lá, quando a gente estava na obra, eu ficava vendo quantos mil curumim, cunhantã, pequeno andavam lá todo dia. É muito menino que o INPA recebe. Então assim, é importante receber bem. Então assim, acho que hoje o grande problema de Manaus é se mapear, né? Se conhecerem, saber se entender, saber onde estão as coisas, porque é isso que quando você fala. Eu moro no centro há 19 anos. Se você me perguntar o nome de todas as ruas, o nome das lojas que tem nas ruas, mais o que eu sei. E eu não admito que uma pessoa que mora aqui não saiba onde fica tal lugar. Porque é isso, é a identidade, você constrói. Então, eu acho que as pessoas precisam se apropriar, se orgulhar de ser, né, de estar aqui. Tinha uma época que tinha, né, eu tenho orgulho de ser amazonense, nem sei se era de algum candidato. Não, foi um governo do Eduardo Braga que fez essa campanha de orgulho de ser amazonense, que ele exaltava as coisas. Eu nem sei de qual era o candidato, mas era uma coisa que é precisa, independente de quem seja o candidato, a gente precisa se orgulhar de ser e de estar, né? E a gente precisa se orgulhar de construir. Eu acho que é muito isso, de como a gente constrói, de como a gente pensa. E por que isso? Não é bom para o João empresário. Porque eu sou empresário, porque ali eu preciso pagar as contas. Lógico. Mas, se não for bom para aquele entorno, não vai atrair ninguém. Então, não vai ser bom para ninguém. Então, a gente precisa entender o quanto é bom para as pessoas, o quanto é bom para a cidade, né? O quanto tudo isso gera um impacto de mídia positiva, das pessoas falando bem nos noticiários, começarem a ter outras falas. Tem um espaçozinho, né, para cultura, né? Para cultura, mas assim, de começar a falar bem do que é Manaus, de tudo que a gente tem. A gente tem aqui quantas, né? Uma natureza exuberante, uma arquitetura. E é isso que eu venho cada vez colocando mais em prática, sabe, João? Eu não consigo admitir, às vezes, quando um colega da imprensa ou alguém que está realmente ali como um âncora de jornal, nas redes sociais detonando, eu fui mal atendido em tal lugar. Para, mano, para com isso, procura o dono, conversa com ele, porque Deus te deu uma oportunidade, eu tenho total consciência disso, e eu sempre falo para os meus colegas, Deus está te dando uma oportunidade de ter um microfone que milhares de pessoas queriam ter a tua vaga. Aí tu pega isso e vai dar um tiro no pé, falando mal da tua cidade, falando mal do empreendedorismo. E às vezes é isso, a gente trabalha com pessoas. Tem alguém que tem um trabalho maravilhoso. Outro dia a gente teve um problema no Casarão, que era isso. A gente estava com um filme, Medida Provisória, e a galera começou a pedir para comprar online. E aí a gente abriu um link e começou a vender. Só que a venda no telefone não é uma coisa tão rápida. Né? Demora, a pessoa escolhe o assento, paga, manda o comprovante, tal, e tem uma fila de espera. E aí a gente diz, a gente está tendo problema, a gente vai tentando resolver. E uma pessoa diz assim, eu fui aí é sempre ótimo, mas a partir de agora eu não vou mais. Só porque ela não foi atendida ali naquele momento que ela queria. Então, quer dizer, você faz uma coisa gigante e uma única ação já tem um desmérito. Então, acho que as pessoas precisam equilibrar mais isso, né? Não é uma relação natural. E eu acho muito bacana tu falar como um empresário, porque
eu já... Algumas palestras que eu participei, e eu faço essa pergunta. Vocês acham que o cliente sempre tem razão? Não tem porque razão. Tem o outro lado. Tem o outro lado. Você, empresário, ou você, vendedor, consultor, sei lá, você não tem a obrigação de aguentar uma ignorância da pessoa, né? Uma falta de educação. E é isso, só porque é cliente. Porque, por exemplo, a gente tem o Instagram, né? A gente tem o Instagram e tem o WhatsApp, tem tudo. A gente tem... Quando a gente abre de manhã, 8 da manhã, a gente tem trocentas mensagens que as pessoas mandaram de madrugada. Então, assim, elas querem ser atendidas. Elas estão acordadas, mas a gente não. Então, assim, ela vai estar... eu mandei mensagem, aí você pergunta, que hora você mandou mensagem? É às 4 da manhã. Não é um horário que ninguém vai... Né? Não é uma coisa sadia. Não é um atendimento online, não é 24 horas. Não é a gente... Ei, João... Quem quiser, por exemplo, alugar lá em cima para casamento, você faz esse serviço? Pode tudo. Alugar para casamento, aniversário, batizado, só para alugar para não ir também pode. A gente quer que o negócio ande. Muito obrigado mais uma vez. Deus te ilumine. Eu quero muito que aquela rua ganhe vida. Vamos lá. Eu fui esses dias lá e eu fico me perguntando, meu Deus, eu acho que agora é a hora. Eu quero muito ter grana para alugar aquele prédio do lado. Alugue, bota lá a tua sede, já fica lá. Fazer esse podcast, já fica lá. Eu tenho umas ideias muito loucas, tudo no mesmo lugar, já pensou? Né? Ficaria legal. O que é aí do lado, Márcio? Aí, ó, é o casarão das ideias. Porque às vezes chega isso, o cara, eu queria gravar um negócio, já vai aí do lado, ó, que o cara tem um equipamento de podcast, é isso, né? Acho que essa relação de consumo vai servir no outro. E eu sinto muita falta disso, sabe? De Manaus, que eu falo pros colegas, cara... Se um amigo abrir um bar, vai lá no amigo, sim, sabe? Acho que Para de ficar falando mal de um, de outro. E é importante isso, não adianta só você curtir e compartilhar. O nosso slogan lá é curta, compartilhe e consuma. Cultura. Não adianta você só botar na internet, não sei o quê. Você tem que ir lá, porque às vezes você tá, às vezes até isso, né? Você está indicando uma coisa que nem é boa. Aí o cara vai lá e diz, eu fui lá pela tua indicação e... Então é importante que você vá, que você tome o café, que você coma para saber e a partir disso indicar, porque é isso. A gente não vive, né? As contas elas são pagas pela quantidade de café e ingresso que a gente vende. E isso é importante, que as pessoas não precisam ir todo dia. Se for, ótimo. Mas, não precisa, mas assim, é importante. Você vai lá, leva alguém, vai para outro canto, leva alguém. Porque eu acho que essa relação vai fazendo com que a gente vá prosperando, com que a gente vá sabendo também, tendo esse retorno, se está no caminho certo, se está ok, né? Você deve dizer assim, perguntar para as pessoas, e aí, assistiu? Foi legal o podcast? Um dia que eu preciso melhorar, não sei mais o quê. Porque a gente está nessa constância de evolução, a gente está tentando melhorar a cada dia, tentando ser mais assertivo, tentando ser mais coerente, tentando ser mais transparente, mais assim. Mas aí precisa do outro lado, as pessoas irem dizer, fui aqui, claro que a gente não vai ouvir, tem gente de lá, essa parede amarela, se fosse assim, um tal tom, teria melhor. Aí a gente analisa, não vai fazer também inspiração. Mas é importante isso, eu quero agradecer, né, pelo espaço, dizer que eu me senti super confortável. Obrigado, aqui, que legal, cara. Uma equipe aqui, uma equipe gigante. Richard, Gigante. Uma equipe gigante. É muito Mas, legal. Mas assim, parabenizar pela estrutura, pelo espaço, pelo ambiente. Amém, por ser descontraído, não ser algo investigativo, não ser ser uma conversa boa. Eu acho que é isso, é importante. Aqui eu sou do bem. E as pessoas querem isso. Porque é isso, você está na sua casa, eu vou ouvir aqui o Márcio. Aí você vai ouvir, não é uma coisa... Eu fico honrado quando mandam fotos para mim. Olha aí, Márcio, eu assistindo na minha televisão do quarto antes de dormir o podcast. Olha aí, então isso é bacana, né? Então isso é muito importante para a gente criar essa relação, se aproximar. Como eu falei no início, você é uma pessoa que eu já fui para show, já vi você fazendo outros trabalhos. Obrigado. Mas a gente nunca se cruza, né? Porque é isso. A vida é a arte do encontro, embora haja uns desencontros. Mas tem hora que se encontra. Então, mas e na hora certa. Às vezes também tem isso. Tudo tem um propósito, tem um lugar. Então, assim, eu quero só agradecer, parabenizar. Dizer que eu vou lhe cobrar para fazer os podcasts aqui. Lógico, é só falar. A agenda, Márcio, eu tô com fulano, eu quero ir aí. Dizer que espero você mais vezes. Lógico, vou lá. Dizer para os patrocinadores do Márcio que também podem patrocinar o Casarão. Vou pedir deles. Eu sou também. Te encontram na Barroso. Eu sou bem pedinte, né? Os livros ali, antigamente eu viajava, eu começava a dizer, tu não tem um livro para me dar? Eu viajava para os cantos dizendo, você não quer me dar um livro? Cara, e ontem uma amiga falou, Márcio, eu acabei de doar 300 livros. Aí, quando eu comecei a viajar depois com o tempo, quando eu chegava as pessoas, João, tem uma caixa de livro ali.
Não é porque as pessoas já sabiam que eu pedia mesmo, então assim, é importante. E não só livros, viu, gente? O João também aceita algumas obras de arte, algumas coisas. Por exemplo, que o lugar é bem legal. Para finalizar a minha parte, outro dia a gente recebeu uma coleção, eu já tinha na parede uma coleção de máscara, de viagens, de tudo isso, de presentes. E outro dia foi uma pessoa lá e disse assim, meu pai faleceu e ele tinha uma coleção de máscaras. E a gente não sabia onde dar. E eu vim aqui e eu acho que aqui é o lugar. E aí ela deu 70 máscaras, que já estão até lá. A parede, tanto que a parede deu uma tufada. Esse é o poder da arte, então, né? Assim, e tá ali, tá preservado. E ele vai estar feliz da vida, que é a memória dele. A memória dele tá ali, as pessoas estão perguntando. Então, assim, isso é muito importante. Quando a gente vai, aí eu fiquei pensando, gente, será que quando eu morrer vocês vão dar as minhas máscaras? Aí eu já fica pensando o que vão fazer com as suas coisas, né? Mas ali, é do mundo, é do outro. E eu acho que é isso que é bacana quando a gente consegue canalizar a energia para as pessoas. Eu acho que o seu espaço também é isso, né? Canaliza uma boa energia. Eu peço muito a Deus que as pessoas que vêm aqui, elas explodem aqui coisas do bem, sabe? Não, acho que é isso. A gente está chegando, João, em lugares aí, nossa, eu com o Richard aqui, outro dia a gente fez uma live, que eu faço o podcast ao vivo, mas agora, por conta do tempo, engraçado, Manaus chove para a internet, né? E agora a gente grava e no mesmo dia a gente solta, e pessoas do mundo inteiro. Márcio, muito obrigado. Eu estou sozinha na Espanha, eu moro num apartamento só, e tu não imagina o bem que tu está me fazendo, trazendo um pouco da minha cidade. Isso é muito importante. Então, só agradecer, dizer que a gente também está aberto para tudo, lá de parcerias, aberto para tudo, vamos lá. Pronto, reparte desse princípio. Já parte desse princípio. Então, isso é muito importante e que a gente possa se encontrar muitas vezes, que a gente tenha essa relação. A gente vai... Conta comigo, tu é um parceirão. Valeu, senhoras galera. E senhores, esse foi mais um episódio marcante, histórico, de um bate-papo topzera com o João. Casarão de Ideias, não deixe de visitar. João, mano, Deus te ilumine. Obrigado, você também. Muita luz para nós, né? Tchau, valeu!